Iniciando então mais uma leitura na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, vamos falar então sobre a carta que o Apóstolo Paulo escreve direcionada aos nossos irmãos de Colossos. Fazendo uma pequena introdução aqui, sabemos que o autor desta carta, o escritor, é o Apóstolo Paulo, em razão da sua identificação, da sua forma de escrever. E também lembrando que a igreja de Colossos não é a igreja que foi estabelecida pelo apóstolo Paulo, mas sim pelo Epáfras, né? Nosso irmão Epáfras foi o que, na verdade, estabeleceu esta igreja doméstica e que, de fato, ele vai ter um encontro com o apóstolo Paulo e aí comenta e aí aponta algumas partes importantes e o apóstolo Paulo então escreve as cartas aos Colossenses. Nós vamos ver aqui dentro desta carta a parte da introdução, parte 1. Ele vai tratar sobre a saudação, o relato a respeito da ação de graças e o relato a respeito da intercessão. Na parte 2, a supremacia de Cristo, nós vamos tratar sobre o falso ensino em Colossos, que era desacreditando pela supremacia de Cristo sobre todas as coisas, incluindo todo o poder, tanto na antiga quanto na nova criação. E aí vai tratar o cabeça de toda a criação, que quer dizer a autoridade de toda a criação, quem é o cabeça da igreja, quem é a autoridade da igreja, e as implicações dessas práticas, tá? No ponto 3, nós vamos ouvir e falar sobre o ministério do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? O ministério do apóstolo Paulo, a igreja foi planejado para convencer a Colossenses a se afastarem do falso ensino que estavam sendo ministrado entre eles. E o quarto ponto, para concluir, nós vamos ver a supremacia e suficiência de Cristo em contraste com falsos ensinos em Colossos e os benefícios maravilhosos da salvação que vinham somente por meio da suficiência e supremacia de Cristo. Vai ser tratado a advertência contra o falso ensino, a plenitude da vida na plenitude de Deus, a circuncisão e o batismo em Cristo e a vida nova e o perdão em Cristo Jesus. Então vamos aí iniciar a epístola ao apóstolo Paulo, né, aos Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 1 e o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, a tradução Revista Atualizada, RA. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, o irmão e último irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontra em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo, então, ele inicia a carta colocando o seu nome, identificando de imediato quem seria o autor e o escritor da carta aos Colossenses. E ele diz, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa enviado por Cristo Jesus. Vejamos, ele não está sendo enviado para falar do evangelho em razão da lei, ou de Abraão, ou de Moisés, ou de Isaque, ou de Jacó. Mas ele faz a ressalva que ele é enviado por Cristo Jesus, o cabeça da igreja, a autoridade da igreja, aquele que de fato fundou, solidificou a igreja, tá? E ele diz que é por vontade de Deus. Veja que se ele tivesse pela vontade dele, ele estaria cumprindo o que foi determinado pela lei e que estaria perseguindo a igreja, mas que agora ele está debaixo, convencido por Deus, através de Cristo, que ele está a fazer a vontade de Deus. E aí ele cita o nosso irmão pastor Timóteo, que também está junto dele, aonde depois, posteriormente, ele escreve a carta ao Timóteo, que é a carta pastoral, aonde ele elenca, né, ele separa ali qual seria o caráter, né, de um verdadeiro pastor que está a serviço em servir
a igreja de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui na introdução inicial, fica muito mais fácil de nós entendermos que é um autor, o escritor, por que ele escreveu, não é algo pessoal, não é algo segundo a sua vontade, mas a vontade de Deus, e que ele está cumprindo aquilo que Jesus Cristo colocou então em seu coração, que é anunciar o reino dos céus aos gentios. No versículo 2 ele diz: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Veja que ele usa duas expressões importantes: santos e fiéis. A palavra santo, ela traz aí não a ideia de santo como Cristo, que não havia pecado, que era imaculado, que não tinha nada que o condenasse, porque Cristo é Deus. Porém, a palavra santos, no sentido para nós, que é usada a palavra ágios, significado para nós do grego, ela traz o sentido que somos separados, escolhidos, eleitos por Cristo Jesus. Então, a palavra santos, quando se trata a igreja, a cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, podemos entender que fomos então separados, escolhidos por Cristo Jesus. E fiéis irmãos em Cristo. A palavra fiel é lembrando que essa fidelidade, que nós somos fiéis em Cristo, porque Cristo nos fez fiel nele. Por isso que tudo diz em Cristo, dentro de Cristo, inserido em Cristo. Somos santos porque estamos em Cristo. Somos fiéis porque estamos em Cristo. Paulo está querendo trazer já na introdução, mostrando para nós que Cristo, ele é a suficiência para nós, para que nós entendamos que somos salvos, santos e fiéis em Cristo Jesus. Qualquer um que esteja fora disso ou introduzindo qualquer outra coisa, estaria literalmente comprometendo não só a sua fidelidade, como a sua santidade. Por isso, Paulo deixa bem claro a mensagem cristológica, cristocêntrica, dentro do livro de Colossenses, que se encontram em Colossos. E aí, então, ele traz a expressão graça e paz, como de costume, em suas cartas. Ele sempre relata isso, e isso tem um ponto muito importante, porque é uma questão teológica, muito precisa, de uma forma muito singela e simples, mas que traz dentro de si, intrinsecamente lá dentro, uma informação muito importante do resumo do que Cristo fez para as nossas vidas. Então a palavra graça, que vem lá do grego charis, favor para aqueles que não merecem, são imerecedores desta graça, nós vemos então ele usando a expressão do grego, mostrando que a graça de Deus, ela foi amplificada, ela foi alcançada para outras nacionalidades, para outras nações, para outros grupos de pessoas e etnias que pudessem então ouvir a palavra e que, se crescem em Jesus Cristo, teriam a oportunidade de literalmente serem chamados para serem santos e fiéis em Cristo Jesus. Então a graça de Deus, ela traz essa ideia que o Evangelho de Cristo, ele não está engessado mais em Moisés, não está engessado na lei, mas que ela está sobre a lei, trazendo então a oportunidade para aqueles que ouvirem a palavra de Deus, se arrependerem dos seus pecados, crerem que esta obra foi suficiente através de Cristo e que Cristo nos reconciliou de forma definitiva através do sacrifício na cruz do Calvário e através da fé, segundo a vontade de Deus. Isto foi suficiente, a qual Deus emplacou o seu juízo contra os nossos pecados sobre seu Filho, nos trazendo então a liberdade de hoje vivermos debaixo da graça de Deus e não debaixo da ira de Deus que irá se manifestar. Glória a Deus por isso. Então, toda vez que você vê esta palavra graça, você precisa entender todo esse contexto, a qual o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, o juízo de Deus sobre o pecado através de Cristo,
Deus então ali ele derrama a sua ira sobre seu Filho e literalmente os nossos pecados foram castigados em Cristo, e a partir desta obra, a partir do momento que Cristo então ele se entrega à morte, porque o salário do pecado é a morte não tinha poder sobre Cristo, Cristo se entrega à morte, fazendo então ali a obração pelos nossos pecados, e literalmente então, ao terceiro dia ele ressuscita, vencendo então a morte e trazendo para nós a promessa eterna que o pecado não tem mais poder sobre nós. Então, tratando-se da questão do pecado, já temos uma solução definitiva para todos os nossos pecados. Por isso que João, na carta de João, ele escreve que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E de fato, o sangue de Jesus Cristo não é para expulsar demônios, o sangue de Jesus Cristo não é para curar, o sangue de Jesus Cristo é para remir os nossos pecados. É claro que dentro desse texto de João, ele traz um apêndice mais importante que antecede a esse texto, falando o seguinte, que para que o sangue de Cristo possa ser eficaz, precisamos ter comunhão uns com os outros. Veja como é importante o amor de Deus, a comunhão, né? Porque a comunhão vertical e horizontal, ela só é realmente exercida e praticada se nós de fato temos comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo, né? Então, veja como uma palavra tão simples, tão pequena, mas que no cenário espiritual ela há um peso muito forte, no sentido de entendermos que estamos libertos do pecado de forma definitiva e que somente em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus, somos santos e fiéis para toda a eternidade. Glória a Deus por esta mensagem, maravilha, né? E aí então ele traz a palavra paz. A palavra paz, ele usa a expressão do hebraico, shalom, né? Que quer dizer paz, no sentido de que a lei que nos trazia a perturbação em nosso coração, que nos trazia, na verdade, apontava a nossa incapacidade de atender a respeito do pecado, mesmo com todas as tradições, rituais, cultos litúrgicos da velha aliança, era insuficiente. Isso não trazia paz para nós. Pelo contrário, isso apontava para nós que nós ainda éramos pecadores, estávamos no pecado e que a morte, porque o salário do pecado é a morte, estava ali em cima de nós, nos condenando, nos levando para o inferno. Mas que através da graça de Deus, que foi distribuída não só para os judeus, mas para todos aqueles que crerem em Jesus, né, tem o poder de ser chamados filhos de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, né? E nós vemos lá que no próprio capítulo 1 fala aqui no Evangelho de João que nós não somos filhos de Deus feito pela vontade da carne, do homem, ou porque sou judeu, ou por sangue, mas que de fato nós somos filhos de Deus segundo a vontade de Deus. Veja que a salvação é algo dada plenamente pela vontade de Deus sobre nossas vidas. Então a paz, a graça de Deus, ela nos traz a paz, o descanso em relação à lei. Mesmo quando nós lemos a lei e podemos entender de forma compreensível o texto dizendo que somos pecadores e que nós tenhamos que fazer tantas outras coisas como a lei exigia, podemos entender que tudo isto foi revogado, que tudo isso no sentido de sacrifício, a qual a lei estabelecia os rituais litúrgicos antigos, para que nós pudéssemos então atender e emplacar de forma temporária a ira de Deus, tudo isso é insuficiente. Mas que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi suficiente, ela emplacou a ira de Deus para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Então a graça nos trouxe a paz. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta teológica aos Romanos, ele nos ensina muito bem que a graça superabundou a lei, ou seja, ela está acima da lei. Na verdade, ela está como fosse uma constituição maior, é a carta magna em relação à salvação, tratando a respeito de salvação. E nós vemos isso,
o apóstolo Paulo concluindo que tudo isso vem da parte de Deus, nosso Pai. Este foi o prefácio, a saudação, que você vê um contexto tão simples, mas que tem tanta informação que possa trazer para nós a compreensão do que é a graça, do que é a paz, do que é ser santo e fiel. Lembrando que a salvação de Cristo, através de Cristo Jesus, a gente precisa entender que, como diz o apóstolo Paulo no livro aos Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De fato, parece que nós não temos mais pecado. Se nós entendermos, irmãos, e podemos compreender que o pecado, ele entrou só por um homem, que foi Adão, né? Mas a reconciliação, a graça de Deus também foi dado pelo Adão perfeito que foi Cristo. Assim como o pecado ele foi inserido à humanidade através de um erro do homem imperfeito que era o Adão e Eva lá no Éden, nós podemos entender que o Adão perfeito, o Cordeiro de Deus, ele foi suficiente para inserir ao meio das trevas, ao mundo perdido, para os salvos e eleitos, a oportunidade de alcançarem a graça de Deus através da vontade de Deus. Por isso que nós vemos lá em Efésios que Deus, literalmente, ele separou, ele escolheu antes da fundação do mundo, e por isso somos justificados, santificados e perseveramos aqui, mesmo com todos os erros que nós possamos cometer e pecados que possamos cometer. É claro que isso não vai abrir um precedente para que você viva uma vida de pecado, uma vida de devassidão, porque o apóstolo Paulo corrige isso lá em Romanos capítulo 6, né? Ele fecha literalmente dizendo que podemos pecar para que a graça superamunde. Ele fala, não, de forma alguma, mas para aqueles que realmente de fato foram convencidos pelo Espírito Santo a respeito desta graça, vão se render a Cristo, vão fazer a vontade de Deus, não por uma obrigação, não, mas que Cristo estará literalmente através do Espírito Santo, e nós vemos isso em Romanos 8, que fala que o Espírito Santo testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Não só isso, mas que também intercede por nós. Não também só isso, nos auxilia em nossa fraqueza. Então, Deus sabe. Deus, ele tem ciência, Cristo tem ciência da nossa incapacidade, da nossa insuficiência. Mas enquanto estamos em Cristo Jesus, através daquilo que o Espírito Santo testificou em nossos corações, pois o Espírito Santo, como diz João ali no Evangelho, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é o Espírito Santo que nos convence, não é o homem, não é a tradição, não é a liturgia, não é a lei, mas é a graça de Deus que nos convence através da palavra de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por esta palavra. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por esta pequena porção nesta saudação, neste prefácio, a qual o apóstolo Paulo colocou que tudo aquilo que Deus colocou em seu coração era algo que estava no coração de Deus, na vontade de Deus, através de Cristo Jesus. E por isso, através desta carta, podemos entender que a graça de Deus, ela emplacou a ira de Deus sobre o pecado, trazendo para nós a paz em relação à lei, e isso nos trouxe paz em nosso coração. E hoje somos santos e fiéis, separados e fiéis em Cristo Jesus, porque Cristo nos fez fiéis. Por isso somos gratos por esta palavra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, e que todos que possam ouvir esta palavra possam encontrar paz através da graça de Deus, através da palavra de Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, e todos digam amém. Fique com Deus. Paz.